Meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, Josenilton Silva, estamos com muita alegria abraçando e saudando vocês com a paz do Senhor. Abraçar todos aqueles que estão nos acompanhando a partir de agora, os que não vão poder nos acompanhar, que Deus conceda a oportunidade de assistir nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no próprio Facebook. Que Deus abençoe. Convide, compartilhe, traga mais alguém para assistir às aulas, da nossa EBD. Quero abraçar com muita alegria o meu pastor Raimundo Nonato da Silva, a minha congregação, Golandi 1, integrante do setor 28, todo o corpo de obreiro que ali serve ao Senhor, os copastores ali da igreja, o pastor Anderson Linhares, o pastor Baltazar, suas famílias. Que Deus abençoe a cada líder de departamento. Nós louvamos a Deus pela saúde da nossa congregação, da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte. Pois bem, a partir de agora estamos empenhados aqui a estudarmos um importante assunto da nossa revista, da nossa lição, que trata dos espíritos. E entre esses espíritos, a recomendação bíblica é para que sejam provados a sua procedência, a sua manifestação e a sua natureza. Há 3 provações que os espíritos precisam ser subjugados, e quem vai fazer isso não é Deus, não são os anjos, somos nós. O espírito ou os espíritos, eles precisam ser subordinados à prova por parte de cada um de nós, e tanto na sua natureza, na sua procedência e na sua manifestação, ok? Então a lição de hoje, baseada na revista Princípios Divinos para Tempos de Crise, é a 10ª lição que nós estamos estudando. Os irmãos sabem que por natureza deveria ser a 11ª, mas nós falhamos uma lição e nós vamos concluir segundo a grade natural. Então, a lição de hoje é: provai se os espíritos são de Deus. Provai se os espíritos são de Deus. É importante dizer que essa palavra provai não é provar no sentido de vou provar uma água, vou provar um suco, ou seja, beber para ver se está certo. Não. O provar aqui não é se envolver com aquele espírito para ver se é de Deus ou não. O provar aqui é pôr esse espírito sob provação, sob teste, antes de prová-lo, no sentido de experimentá-lo, no sentido de se envolver com aquilo. Então, não entenda a palavra provar a Deus, por exemplo, certo? Como no sentido de testá-lo, no sentido de pôr em um estado de questionamento, mas sim de experimentar, no sentido de se envolver, e aí no sentido de chegar a uma conclusão daquela experiência, no sentido de envolvimento. Você viu que já é o contrário, Então, com relação aos espíritos a serem provados, o provar aí não é comer, beber, para depois ver se está bom, Se envolver com a profecia do espírito, de tal espírito, depois ver. Não. É pôr a prova, é pôr em teste, em 3 naturezas, em 3 situações: na natureza do espírito, na procedência do espírito e na manifestação do próprio espírito, ok? Então, estamos estudando a partir de agora a 10ª lição, provai e vede, No sentido da lição é: provai se os espíritos são de Deus. Espírito aqui não é o Espírito Santo, certo? E também não é o próprio Espírito de Satanás, certo? Espírito aqui é manifestação ou evidência de vida. O Espírito traduz por isso, certo? Então nós vamos entender tanto que entre demônio, certo, e espírito maligno há a diferença. O espírito maligno atua num demônio. O demônio é a figura do anjo caído, e o espírito maligno é o que atua sobre ele, certo? Então nós vamos começar a partir de agora vendo a nossa
a nossa lição de número 10, provai se os Espíritos são de Deus. O texto áudio da nossa lição é: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos profetas têm se levantado no mundo. Você vê que a palavra-chave da nossa lição hoje é Espírito, certo? A palavra-chave hoje é uma das ações que os samaritanos e as nações vizinhas, principalmente os samaritanos, tentaram investir contra a reconstrução dos muros, né? Foi justamente usado o artifício da espiritualidade profética, usada a artimanha da indução, certo? E do convencimento a partir da persuasão, certo? Que era utilizada, certo? Por meio do conhecimento prévio acerca da profecia, certo? Então, uma das grandes armas do inimigo nesses dias é justamente o uso do argumento profético, dos dons proféticos, da manifestação pentecostal, certo? Na crença e na evidência, certo? Da revelação, certo? Da visão, dos dons. Então, isso foi utilizado pelos samaritanos para tentar parar Neemias, para tentar parar o povo de Deus, né, no seu grande projeto de reconstrução daquela obra. E houve sim uma tentativa e houve uma forte resistência, e nós vamos estudar isso aqui, ok? Então, a orientação quanto aos espíritos é provai. Provai se eles são de Deus ou se não são. Porque há três fontes espirituais, né? Deus, o diabo e o homem. Essas três fontes, elas manifestam atuações espirituais, natureza espirituais e procedência espiritual, ok? Então, Deus, Satanás e o homem são três fontes de profecias, certo? Três fontes de natureza, procedência e manifestação. Não esqueça essas três palavrinhas. Pastor, professor, eu recebi uma profecia, algo de Deus ali, certo? Eu creio, como é que eu faço? Primeiro, provai se os espíritos são de Deus. Segundo, julgai a profecia, né? E terceiro, certo? Não creais em todo espírito. Entendeu? Então, é parte desse crivo em que você põe a profecia sob julgamento. Você põe a profecia sob análise, sob um crivo de avaliação, entendeu? Para, a partir de algumas coisas que a gente vai ver aqui, ver se tem natureza, procedência e manifestação coerente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda a base, certo? Para o comportamento divino, para as atuações de Deus. A palavra é a base, né, de todo o caráter, de toda a índole de Deus, ok? Então, a verdade prática da nossa lição: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Ah, irmão, não basta só a palavra, não? Não basta só o conhecimento da Bíblia? Não basta só eu orar, não? Para eu discernir se o espírito é enganador, não? Não é suficiente apenas eu estudar a palavra, ler. Lá não vai estar a doutrina, eu não vou saber não, só por isso, se o espírito é enganador, não, certo? Isso não é o suficiente, precisa dos dons, certo? Há doutrinas, há filosofias por aí que ignoram a evidência do dom, que caracteriza e cataloga as escrituras como a única fonte, o único meio para toda a subsistência espiritual do ser humano, ou seja, é através dela que tudo procede e se realiza, né? Não há essa necessidade pentecostal dos dons, como eles dizem, mas é claro e evidente que a esfera de atuação da palavra escrita é uma, da oração é outra e dos dons são outros, certo? Então, através dos dons espirituais, certo? A igreja discerne os espíritos enganadores. Por quê? Porque está escrito, certo, que somente pelo Espírito de Deus
é que nós vamos discernir o próprio Espírito de Deus, é que nós vamos compreender, certo? As manifestações do espírito de Satanás, é que nós vamos discernir, certo? O homem, e por ninguém seremos discernidos, está escrito. Então, a avaliação ou atuação da palavra no combate à falsa profecia ou falso profeta é identificar, certo? É comparar, é usar como base de um discernimento ou para um discernimento. A oração é a capacitação que nos dá para a compreensão do dom, certo? E o dom é a ferramenta, é o instrumento que nos é atribuído por Deus para que por meio dele a gente tenha condições de discernir, separar, diferenciar a análise da palavra, sob a luz da palavra, se o espírito é enganador ou não. Ok? E esse dom aqui não é o dom do discernimento, certo? Não é o dom do discernir, certo? Porque existe sim o dom de discernimento, né? Mas esse discernimento aqui, através dos dons espirituais, é que nós podemos discernir, certo? O dom espiritual, certo? Da palavra, do conhecimento, o dom espiritual, né? do próprio discernimento mesmo. Então é através dos dons espirituais que nós vamos ter condições de discernir se os espíritos são enganadores, certo? Se o espírito está atuando sobre o homem, certo? Se o espírito de Satanás está manipulando o homem para enganar, ok? A leitura bíblica em classe está escrito em Neemias capítulo 6, versículo 10 ao 14, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 ao 21 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, certo? O objetivo geral aqui é levar cada um de nós a refletir sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Convide pessoas aí, que nós vamos ver coisas aqui muito interessantes, que é um marco no nosso meio o que está acontecendo, tá? O que mais tem atraído pessoas para a igreja são profecias, são manifestações espirituais, certo? São evidências de um pentecostalismo, né? Movido por um tipo de avivamento atraente. Então essas coisas estão movendo a fé cristã, certo? E tem levado muita gente a acreditar em muita coisa que o Evangelho ele não propõe, que a doutrina bíblica não expõe como orientação para a nossa conduta, não é? Então, nós vamos ver isso aí, certo? Como nós poderemos discernir os espíritos e julgar a profecia. Discernir os espíritos e julgar a profecia. Nós só podemos julgar a profecia, certo? Tendo um discernimento do espírito. Porque uma coisa está interligada à outra. Discernimos o espírito para ver se é um espírito que vem da parte de Deus ou se é um espírito que vem da parte do demônio. Eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando de um espírito vindo da parte de Deus. Entendeu? É uma manifestação vinda do próprio Deus que atua sobre o homem, certo? Que não é o Espírito Santo e que faz com que o homem tenha essa manifestação prática de uma revelação, de uma inspiração sobrenatural e assim profetize e assim receba uma palavra de visão, de revelação, de profecia, certo? Então devemos provar, porque mesmo o homem tendo o Espírito de Deus, é possível um espírito maligno, certo? Enviado por Satanás, influenciá-lo a ponto desse homem, de repente, movido por uma situação ou outra, falar no nome de Deus. O diabo nunca vai falar no nome de Deus, aprenda isso. Satanás nunca vai abrir a sua boca para falar no nome de Deus, certo? Isso é impossível. Mas ele usa o homem para negativamente usar o nome de Deus em vão, certo? E uma das razões de usar o nome de Deus em vão é justamente falar o que Deus não disse, ok?
certo? E isso o inimigo faz, leva o homem a falar o que ele não pode falar, que é o nome de Deus, certo? Em vão, ok? Então o objetivo é esse. Nós vamos aqui entender, dentre esses objetivos, como se deu as estratégias do inimigo do povo de Deus para bloquear a obra do Senhor, certo? É uma das nossas lições de hoje, nossos estudos, é como se deu as estratégias do inimigo do povo de Deus para bloquear a obra do Senhor. É importante demais estarmos atentos e termos o conhecimento das estratégias do inimigo, dos nossos adversários, de quem está intentando parar a obra de Deus. Ai, mamãe, o negócio é com Deus, eu não preciso saber o que o diabo está fazendo, eu não preciso saber o que o inimigo está fazendo, certo? Não é assim. Um exército em guerra, ele deve ter o máximo de conhecimento sobre o plano de ação do seu adversário, para que primeiro ele possa se defender e segundo ele possa contra-atacar. Se ele não sabe o plano de ação do seu inimigo, ele não sabe como ele se defender e nem tampouco como e quando atacar. Entendeu? Então, segundo, nós vamos entender aqui quais as respostas de Neemias para aquelas novas investidas que o inimigo deu, provocou, que foi essa, né? A questão de usar a profecia, né? Para tentar parar, não é de Deus, né? Quantas vezes a gente ouve, olha, assim diz o Senhor, né? Este negócio não te pertence, né? Ou aqui não é o teu lugar, tudo para tentar parar você. E se você não tiver o discernimento, certo? Sobre a profecia e não tiver a capacidade para julgar esse espírito, discernimento sobre o espírito e o julgamento justo sobre a profecia, vai terminar saindo de onde você está, vai terminar deixando de fazer o que você está fazendo, vai terminar entregando a obra que Deus lhe confiou, vai terminar deixando casamento, deixando noivado, namoro. Por quê? Por conta de um espírito enganador, certo? Que veio sobre alguém, certo? E aí lançou essa profecia sobre a sua vida e de repente você jogou tudo para o alto e foi embora. Quando na verdade tinha que avaliar a natureza, a procedência e a manifestação desta profecia, que atua por um canal original chamado de um espírito, certo? Que usa como veículo, como base, o homem. Ok? Então tem que avaliar isso. Entendeu? Para ver se é de Deus, se é do diabo ou se é do homem. Certo? Então, em terceiro lugar, nós vamos ver como saber se uma profecia é verdadeira ou falsa. Certo? E por fim, nós vamos estudar aqui a verdadeira função da profecia à luz da Bíblia. Ok? Introdução. Na lição passada nós estudamos as diferentes formas de ataque do inimigo, não foi? Da obra de Deus. Que usa para lutar contra os seus servos, contra os servos de Deus. Vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio de falsos profetas. O falso profeta é um tipo de arma e mais do que nunca nesses nossos tempos tem sido uma arma poderosíssima, fortíssima, né? Contra a obra de Deus e contra o povo de Deus que está responsável para fazer essa obra, por fazê-la. Tá bom? Então, como cuidado com os falsos profetas? O ponto central, o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. O discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. É o fundamento. O discernimento é a base de toda fé, certo? O discernimento é a base de toda graça, de toda fé que opera sobre nós. Nós só vamos usar uma fé eficiente através do discernimento. Nós só vamos realizar, nos aproximar, termos comunhão através do discernimento. Então o discernimento é tudo para que sobre ele se manifeste todas as outras ações de comportamento nosso. Se não tivermos discernimento da palavra de Deus, se não tivermos discernimento, certo? Das obras do inimigo, se não tivermos discernimento de uns para com os outros, o que nós vamos fazer? A palavra discernir, certo? É você separar
uma natureza de outra. É você separar, avaliar uma situação de outra, a chegar a um ponto verdadeiro. Isso é o discernimento. Tá? Então, cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Olha a artimanha dos samaritanos. Olha como o inimigo ele buscou agir sobre a vida dos samaritanos numa área em que os samaritanos eram grandes devotos, grandes crentes, certo? Que era a área dos profetas ou das profecias. Eles tentaram parar a obra de várias maneiras. Tentaram parar usando, certo, os ritos religiosos do próprio Jerusalém. Eles tentaram parar levando a causa, certo, ao governo federal, né, da Pérsia. Tentaram levar a instâncias judiciais, né, para parar a obra, tentando incriminar Neemias. Mas agora eles estão indo por um outro lado, certo? Que é, vamos usar o que eles tanto creem, que é nas profecias. Então eles, os samaritanos, por serem israelitas, certo? Só não eram do mesmo povo em sentido geográfico, mas eram de sangue irmãos, todos descenderam de Abraão, certo? Mas os samaritanos, por conta de desobediência, rebeldia, ficou um povo afastado, misturado com o mundo, e o judeu preservado ali. Então os samaritanos sabiam o poder da profecia e a veracidade da profecia entre o povo, que Deus usava seus profetas, que Deus falava sobre profecia e buscou usar isso. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada há 15 anos, recomeçou imediatamente. E continuou até a inauguração da casa de Deus, né? Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre os judeus e os samaritanos estava interrompida, certo? Então os judeus recusavam aquelas propostas, aquelas cooperações que os samaritanos quiseram oferecer para ser um auxílio, para ajudar a construir, para tentar parar aquela obra. É aí então que eles conseguiram subornar profetas, certo? Entre eles a profetisa Noadias, ou Noadias, certo? A fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo para assim salvar sua vida. Está escrito em Neemias 6, 10 ao 14. Você vê o que os samaritanos fizeram. Pagaram a um profeta ou uma profetisa da época para chegar até Neemias e dizer que Neemias estava correndo perigo de morte, certo? Que ele estava correndo perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo. Ou seja, parar a obra e se esconder. Certo? Então, olha o que os samaritanos, envolvidos e investidos por um espírito maligno, tentaram fazer para parar a obra. Vamos usar um profeta, porque esse povo crê em profeta. Segundo Crônicas 20:20, é a regra deste povo. Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então os samaritanos investiram nisso aí. Vamos contratar um profeta, vamos pagar um profeta para fazer essa parte, né? Porque não seria suficiente só aparecer um samaritano e dizer, olha, Deus diz assim, certo? Você corre perigo de morte, fuja para dentro do templo. Não, precisava alguém que tinha a identificação, precisava alguém que tivesse o testemunho, precisava alguém que tivesse a credencial de um profeta na época, para que ele tivesse credibilidade na sua palavra, certo? E eles então foram subordinar a profetisa Noadias, para dizer para ela o que falar, para dizer a ela o que dizer. Então a profecia, a natureza já era satânica, certo? A procedência era espiritual, certo? E a manifestação era humana, né? Era o homem falando, né? Através de um espírito de enganação, e a fim de atemorizar Neemias. E o exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Então, o que a igreja tem vivido sob ataque de falsos profetas hoje é coisa incrível,
A igreja vive sob uma forte pressão de falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes. Tudo isso a Bíblia vem tratando, né? Falsos ensinadores, né? Tudo isso a Bíblia vem tratando, até falsas ovelhas, né? Que na verdade são joio passando-se por trigo. Então é uma estrutura de falsificação, é uma estrutura de tentar, né, maquiar de forma negativa a evidência verdadeira da palavra, do evangelho, da igreja, certo? Então os falsos profetas estão hoje, mais do que nunca, adulterando a verdade da profecia. E o que mais as pessoas têm buscado, o que mais as pessoas têm intencionado a se firmar é nas profecias. Não há uma conformidade hoje em ouvir a voz de Deus através da palavra. Não há uma conformidade hoje de ouvir a voz de Deus através da oração, certo? Não há uma conformidade hoje de ouvir a voz de Deus através das nossas obras realizadas e através das obras de Deus, porque Deus fala através das suas obras, entendeu? Romanos 1,20 está escrito, a partir do 19 ele diz que a manifestação do poder e da divindade se revela nas coisas criadas. Então Deus fala pela sua criação. Mas não, o ser humano hoje, o crente principalmente, o chamado pentecostal e o pentecostal clássico, né? O pentecostal tradicional, estes têm buscado, certo? Envolvido por uma reformulação aí, né? Dos dogmas, tem buscado muito a questão da profecia, da revelação, da visão, do sonho, certo? Lógico que Deus continua falando através disso, porque faz parte dos dons do Espírito, dons espirituais, certo? Mas isto não é a regra para a comunhão com Deus. A comunhão com Deus não dá-se através dos dons, mas da palavra, da oração e das obras. Os dons são frutos de uma comunhão com Deus, em que Deus nos dá para que a gente não perca essa comunhão com Ele e tenha armamentos para usar contra as astutas ciladas do inimigo, certo? E uma delas é os falsos profetas, certo? Então, segundo lugar, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, ok? E ele o fazia em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Neemias estranhou aquela ordem em que aquela profetisa vinha dizendo para fugir, quando na verdade a palavra que Deus havia dado para Neemias foi para construir, foi para terminar a obra, foi para fazer a obra. E agora vem uma profetisa dizendo fuja. Então Neemias, quando associou essas duas naturezas, Neemias chegou à conclusão: um homem como eu fugiria? Foi uma pergunta que Neemias fez. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo. Duas coisas Neemias avaliou. Primeiro, olha a mentira da profecia. Primeiro, está correndo perigo de morte. Quando Neemias avaliou a profecia, disse: como? Se Deus nos trouxe para cá para terminar essa obra. Olha aí. Segundo, a profecia dizia: fuja para dentro do templo. Como? Se Neemias era proibido, não tinha o direito, a não ser o sacerdote, de entrar no templo. Olha aí, gente. Olha como vencer uma profecia falsa, certo? Primeiro, examinar as escrituras, conhecer o teor do comportamento de Deus, como regras estabelecidas de comportamento, de fé, certo? Segundo, analisar, certo, aquilo que é permitido pela palavra de Deus a nosso respeito, o que é nos direcionado a nós como igreja, o que é nos dado por profecia a Israel como povo, o que é dado a profecia ao judeu como nação dividida, certo? Então tudo isso faz parte. O que é direcionado como profecia para a igreja pós-arrebatamento, para a igreja, certo? Durante esse período de pré-tribulação, em que momentos antes há profecias destinadas para a igreja. Então tudo isso deve ser avaliado quando recebemos uma profecia. Você vê que a palavra da profecia subornada, né, o profeta que foi subornado, a orientação que deram para ele foi: diga que Neemias está correndo perigo de morte e que ele fuja para dentro do templo. Certo? Duas coisas que contrariavam o que Deus já havia dito antes para Neemias.
que Neemias não haveria de correr perigo de morte, que a obra ia ser terminada por ele, e outra que Neemias chegou à conclusão de como que eu vou fugir para dentro do templo se eu não tenho esse direito de fugir, de ir para dentro do templo, de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Então compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate, que tentavam, para atemorizar e seduzi-lo, certo? Pecar, né? Pecar contra o Senhor. Então, fugir, ele abandona a obra, certo? E peca contra Deus. Entrar no templo, ele não pode, ele vai pecar contra o Senhor. E Deus não vai tolerar e vai matar. Olha só. Então a profecia, o profeta era falso. E Neemias pôde dizer, conheci que não era de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 12. Conheci que não era de Deus. Por quê? Porque Neemias avaliou a natureza, a procedência e a manifestação da profecia. Certo? Porque o profeta, Neemias sabia que aquela era uma profetisa, de fato. Mas quando avaliou a profecia, disse, ela pode ser uma crente. Ele pode ser um crente. Mas a profecia não está de acordo com o que Deus tem me mostrado e tem falado. E não está de acordo com o comportamento que essa suposta profecia está me orientando a fazer. Por quê? O que está me orientando a fazer? Entrar no templo. Quando eu não tenho esse direito de entrar no templo. Então Deus nunca ia quebrar uma regra que ele estabeleceu. Certo? Então nunca Deus ia fazer isso. Então quantas vezes, né? Há aquelas profecias de dizer faça isso. Mas você sabe, precisa saber que não é um direito seu fazer aquilo. Que é um direito do pastor da igreja, que é um direito do líder, certo? Que não é para você fazer, certo? Então, se essas profecias chegarem até você, certo? Repreenda, corrija, repreenda o profeta, certo? Porque você tem esse direito e essa autoridade, certo? Não ouça só a falsa profecia e deixe para lá, não. Use da autoridade que Deus lhe deu e repreenda tanto a falsa profecia, como também corrija o falso profeta, ok? Então, a síntese desse tópico, a palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha dever de examinar a profecia recebida, certo? Então, a palavra profética era valorizada, né? Se a sua congregação tem sido grandemente experimentada nos dons, ao mesmo tempo é um forte perigo para que o inimigo se apodere dessas situações, no sentido de não controle, mas influência, para tentar lançar profecias, porque sabia que Judá valorizava muito a palavra dos profetas. Então, os samaritanos chegaram à conclusão, se eu não posso falar no nome de Deus, para convencer eles, porque eles tinham tentado, né? Eu vou usar um profeta, porque ao profeta eles dão crédito. Eu vou usar o pregador, eu vou usar a irmã que ora, eu vou usar a dirigente do círculo de oração, eu vou usar a líder de departamento, eu vou usar o próprio pastor, eu vou usar um obreiro, porque a essas pessoas vão dar crédito. Certo? E é aí que a Bíblia está nos orientando, provai se os espíritos são de Deus. Ah, mas foi o meu pastor que falou, põe à prova o espírito que atua sobre o pastor. Põe à prova o espírito que atua sobre o pregador. Põe à prova o espírito que está atuando. E eu não estou falando aqui nem de espírito de Satanás e nem do espírito de Deus. Eu estou falando de uma manifestação de espírito, certo? Uma atuação espiritual que vem sobre o homem e faz com que ele haja de uma forma espiritual, certo? Então, mesmo o homem crente, é possível uma atuação espiritual vindo sobre ele, levando ele de repente a falar o que não era para falar, falar no nome de Deus, certo? E por uma ocasião outra qualquer, certo? Termina prejudicando, né, uma vida e a dele também, certo? Então, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. A Bíblia trata disso. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado pelo Reis 13, um fervoroso homem de Deus, né, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel que estava junto ao altar queimando incenso. E ele disse ao altar, diz o Senhor, eis que
um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, que sacrificará sobre ti, certo? E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará, certo? E de fato, né, a Bíblia trata sobre a existência dos falsos profetas, e ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem aquele homem, né? Todavia a mão daquele homem estendeu e secou-se. Por quê? Porque era uma profecia seguida de sinais de advertência sobre sua realização, né? Então, a Bíblia sempre tratou de falsos profetas, certo? Que vinham atuar, que falavam no nome de Deus e não se cumpriram. E profetas que falaram no nome de Deus e falaram seguido de sinais de advertência, né? Ou seja, quando duvidaram, Micaías, quando profetizou acerca de Acabe, que ele não voltaria vivo daquela guerra, quando Acabe duvidou que não fosse para a peleja, que Acabe disse, nós vamos para a peleja, Micaías disse, não vá, certo? E Acabe duvidou, e Micaías disse, se você for para essa peleja, você não volta vivo. Então, o que nós estamos tratando aqui é de falso e verdadeiros profetas, certo? Então, no Novo Testamento, Jezabel, né, trata da figura de Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja de Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja. Então está aí a responsabilidade da liderança, sabe que aquelas manifestações, aquelas evidências são falsas, de falsos profetas, de um espírito enganador, e mesmo assim está permitindo para atrair pessoas, para conquistar pessoas. Isso aí, certo? É um pecado muito sério, como todo pecado, tá? Que cabe à liderança avaliar esses falsos profetas. Profetas que hoje estão cobrando até para pregar em lives. Profetas hoje, pregadores, que estão cobrando até para participar de uma live, gente. Isso, um pastor concordando com uma coisa dessa, certo? E isso, um pastor, um irmão, querendo que aquele irmão participe daquela live, eu vou pagar para aquele irmão. Quando alguém, por voluntariedade, se dispõe a ajudar por aquela participação, aí é outra coisa. Mas alguém disser, eu vou, se você me der tanto, e eu preciso de tantas pessoas assistindo aquela live. Gente, isso é um espírito satânico sobre uma pessoa dessa, certo? Porque nem se ela necessitasse, ela não deveria agir assim. Porque a palavra nunca deve ser objeto de comercialização. A pregação da palavra, ela nunca deve ser exposta por negociação secundária, certo? A pregação do evangelho, o uso do atributo da bênção através da palavra, o argumento da fala na exposição da vontade, da verdade de Deus pelas Escrituras, nunca pode ser instrumento de dizer, olha, eu vou se você fizer isso, porque eu estou precisando, tá precisando, eu estou numa situação difícil, tá, mas nunca use esse instrumento como prerrogativa para negociar, certo? Você pode expor uma situação, certo? E se alguém quiser ajudar, ok, mas nunca deve ser condição para você pregar, ensinar, para você testemunhar do que Deus fez na sua vida e o que quer fazer na vida do outro, ok? Então, no Novo Testamento teve muito isso. Então, gente, o que a gente entende aqui? Que devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta de exames da parte da igreja. Nenhuma profecia está exclusa de ser analisada pela igreja. Todas as profecias, elas estão debaixo do juízo, tratando de discernimento, entendimento, de avaliação da igreja. A pregação que você ouve, ela está exposta a ser julgada por você. A profecia que você ouve, ela está exposta a ser avaliada por você, certo? Os dons manifestos, as aparições ou manifestações estão expostas a serem analisadas pela igreja, certo? A única verdade que não está, a única manifestação que não está exposta a ser analisada, certo? No julgamento pela igreja é a Escritura, enquanto Escritura.
mas ela sendo pregada, ela já se expõe, certo? E o próprio Deus nos dá essa autoridade para analisar. Era Paulo pregando e os bereanos analisando. Espera aí, deixa eu ver se está certo. Era Paulo ensinando, certo? 2 anos em Éfeso, e a igreja lá, certo? Questionando, certo? E pressionando Paulo para defender a sua fé e o seu chamamento, certo? Então, seja qual for a manifestação no meio da congregação, de onde for, certo? Está sob o julgamento, a análise e a avaliação do discernimento da igreja. É a igreja que vai analisar, certo? Portanto, não permita que dentro da sua igreja, não permita que nada venha tirar os bons costumes, a boa doutrina, certo? E a fidelidade da palavra de Deus, através de movimentos, através de falsas profecias, através de falsos profetas, porque é isso que o inimigo tem usado para atacar e parar a obra nesses dias. Como, irmão, parar se a igreja está cheia? A obra parou, gente. Os cultos é que não pararam. A obra tem parado. Agora os cultos estão cheios. E quem disse que culto é obra de Deus, irmão? E quem falou para você que ir a um culto é fazer a obra do Senhor? Certo? As pessoas estão trocando o culto, ou melhor, estão deixando de fazer a obra para fazer o culto. Estão priorizando mais o culto do que a obra. Certo? E a estratégia do inimigo era esse, Neemias, fuja para dentro do templo, vá cultuar. Neemias, a palavra da profetisa foi: estás correndo perigo de morte, fuja para dentro do templo, ou seja, vá para o culto, viva de culto. Ela estava dizendo: vá para dentro da igreja, vá fazer o culto e pare a obra. Os falsos profetas estão enchendo a igreja, mas estão esvaziando a obra de Deus. A obra de Deus é a solidariedade, certo? Da comunhão entre os irmãos. Os irmãos vão para o culto, não olha nem, não se preocupa nem com o outro. A obra de Deus é a evangelização dos povos. A obra de Deus é visitar órfão e viúva. A obra de Deus é a pregação do evangelho. É a reconstrução desse mundo pecador, certo? Caído. E qual é a estratégia do inimigo? Vamos mandar os crentes irem para dentro do templo. Fuja para dentro do templo. Ou seja, vá para o culto. Vá cultuar, Neemias. Para essa obra. Deixa esse muro para lá. Certo? E a resposta de Neemias, nós vamos ver como foi que ele reagiu. Então, a estratégia do... Mas irmão, tá uma bênção a minha congregação, tá cheia, o pregador vem, tá lá todo mundo. Certo? Porque a mensagem da falsa profecia é essa. É atrair o povo para dentro do templo. E a mensagem da verdadeira profecia é levar o povo até as vidas que estão fora do templo. Certo? Então, aí o culto torna-se um falso culto, um culto desagradável a Deus, porque a visão é, nas profecias, para tomar ocasião daquela profecia. Certo? Então, por que nós devemos julgar as profecias, irmão? Por quê? Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda fazer isso, né? Primeiro, porque a palavra de Deus, ela nos manda, nos autoriza, nos adverte a fazer isso. 1 Tessalonicenses 5,19 até o 21, 1 Coríntios 14, 29. Segundo, porque os que profetizam são sujeitos a falhas, certo? O profeta é sujeito a falha, como Noadias foi subornada a profetizar o que não era dito. Por entender que o profeta é sujeito a falha, a gente deve analisar a natureza, a procedência e a manifestação da profecia. Por saber que o profeta é sujeito a erros, certo? Segundo, terceiro, porque pode haver conhecimento prévio, né, dos feitos. Ou seja, por que julgar a profecia? Certo? Porque eles podem muito bem conhecer a sua situação, ter conhecimento prévio dos fatos e vir com uma palavra, de repente, até sem má intenção. Mas é uma palavra dada e movida por uma ocasião de conforto. E aí é uma falsa profecia, né? E muitos inimigos, sabendo da sua situação, vai chegar e vai dizer: Neemias, deixa essa obra e vai para dentro do culto.
deixa essa obra e vai para dentro da igreja, certo? Para essa obra. E eu vos digo, certo? Que o que sustenta o homem na sua fé, na sua crença, na sua comunhão com Deus, certo? São as obras. As obras. Não as obras que salvam, mas as obras da fé. Está escrito, Tiago dizendo, que Deus veio buscar e salvar, escolheu um povo para ele, um povo escolhido e um povo zeloso de boas obras. Ok? Certo? Então, as obras que eu realizo em nome de Deus, que eu faço, a obra de Deus é que vai me dar estabilidade à minha fé. E vai me dar argumento para o meu culto, certo? Para os cultos que eu presto ao Senhor, certo? Então, não é o culto, não está escrito em canto nenhum que Deus veio buscar um povo zeloso de bons cultos, mas zeloso de boa obra, certo? Então a estratégia do inimigo aqui foi, vamos tirar Neemias do muro da obra e vamos dizer para ele ir para dentro do templo. Aí usou uma falsa profetisa lá, subornou e disse, estás correndo perigo de morte, foge para dentro do templo. Qual é essa ideia, fugir para dentro do templo? Era fazer Neemias quebrar uma regra de que ele não podia intervir sobre essa hierarquia religiosa, que só o sacerdote podia entrar, certo? Então, quais foram as estratégias que o inimigo do povo de Deus usou? Primeiro, a falsidade, certo? A falsidade. O convite de Sanbalate era para congregar-se, né? Deixa a gente se congregar com você. Segundo, a insistência. A insistência em chamá-lo 4 vezes demonstra que eles estavam tentando minar a resistência de Neemias. Porque por 4 vezes eles foram a Neemias dizendo para Neemias parar aquela obra, para Neemias descer daquele muro. E por 4 vezes Neemias disse, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso deixar aqui para ir para o culto. Eu não posso deixar essa obra que eu estou fazendo para Deus, em vez de realizar essa obra, vamos parar aqui, vamos convocar todo mundo e vamos para dentro da igreja e vamos cultuar. Certo? O evangelho, gente, ele é pregado, a palavra de Deus é anunciada através das obras. O culto é uma prática cristã que anuncia, certo? A sua comunhão coletiva diante de Deus em um ato congregacional. Mas são as obras que Deus nos deu para fazer. O ministério, o chamamento, através dos dons, que vai nos levar a realizar a obra do Senhor. Neemias vinha para fazer uma obra, reconstruir aqueles muros. Tinha uma congregação lá para ele parar aquela obra e correr para dentro. Chamar o povo e dizer, vamos cultuar. Vamos cultuar, mas não, Neemias sabia da importância, da diligência e da urgência que tinha em fazer aquela obra. E ele não podia parar, né? As mentiras, é necessário observar que em várias ocasiões os inimigos usaram da mentira para tentar parar Neemias. As ameaças de morte, como usar de artimanhas não havia funcionado, o projeto mudou para ameaçar de morte para Neemias parar aquela obra, né? E profecias falsas que incentivavam ao erro. O convite do falso profeta era que Neemias fosse se esconder no templo. Então, depois de ter usado a falsidade, a insistência, a mentira, a ameaça de morte, certo? Aí eles apelaram agora para o uso da falsa profecia, subornando falsos profetas para interagir com a fé do povo judeu, certo? E profecias que levavam ao erro, né? Quais foram a resposta de Neemias a tudo isso? Bom, irmão, eu entendi que o discernimento de espírito, através do julgamento da profecia, certo? Deve ser uma máxima na minha vida para que eu não caia em falsas profecias. Analisando assim a procedência, a natureza e a manifestação do profeta e da profecia, que atua através de espíritos enganadores, malignos, espíritos humanos mentirosos e espíritos de Deus verdadeiros, né? Então, lógico que sendo de Deus verdadeiro, né? Então, então nós vamos avaliar aqui que essa resposta de Neemias a tudo isso, certo? Tem uma prática.
né? Então, podemos confiar em Deus para fazer a sua obra, certo? E Ele nos equipou com armas espirituais para que a gente possa vencer qualquer batalha, certo? Então, a confiança em Deus e a apropriação das armaduras que Deus nos concede são fundamentais para que a gente tenha o discernimento e a resistência a todas essas falsas profecias que vêm tentando nos parar de fazer a obra, ok? Então, qual foi a resposta? Primeiro, a percepção espiritual. Neemias 6:2, Neemias compreendeu que o convite tinha apenas um propósito, lhe fazer mal. Que possamos pedir a Deus para enxergar além das palavras. A percepção espiritual. Perceber, certo? As inspirações espirituais que estão em nossa volta. Isso é fundamental para que a gente tenha o discernimento exato de que natureza é aquela profecia. Segundo, a responsabilidade com a obra. Neemias não via fora de Jerusalém. Ele não se via fora daquela obra. Neemias tinha recebido um chamado para aquela obra. E agora alguém vem dizer, pare? Neemias não se via fora daquela obra. O convite era para ir ao Vale de Ono, cerca de 32 quilômetros longe da obra que ele estava fazendo. E Neemias entendeu, poxa, se eu for sair daqui, 32 quilômetros, como é que eu vou estar aqui ocupado com essa obra? Certo? Se aquela oferta não era certa da primeira vez, continuaria sendo errada na quarta ou na quinta vez e não havia motivo para considerá-la ou para reconhecê-la. Entendeu? Então, não tinha fundamento Neemias deixar aquela obra. Era uma falsa profecia e Neemias teve a responsabilidade com a obra. Tenha responsabilidade com a obra, certo? Isto, a obra que Deus lhe confiou, é a obra para ser feita, certo? A obra de Deus, a obra que Deus me deu para fazer, ela nunca vai estar inferior a um culto que é meu e que eu devo ofertar ao Senhor. Aprenda essa máxima, viu? A obra que Deus lhe deu para fazer, ela vai ser sempre maior, superior ao culto que eu tenho para entregar para o Senhor. A obra foi Deus que me deu para fazer. O culto sou eu que tenho para entregar ao Senhor. Deus quer o meu culto, lógico, e Ele quer, e um culto diário, constante. Deus quer um culto também congregacional, mas nenhum culto deve ser, certo, soberano sobre a obra que Deus nos deu para ser feita, tá certo? Então os profetas falsos de hoje querem atrair o povo para dentro dos templos, em rituais, em cerimoniais, certo? E aí empolga os pastores das igrejas, a liderança, em achar que a igreja está bem de saúde, está uma igreja viva, uma igreja avivada, quando na verdade está uma igreja movida por culto. E a igreja não pode ser movida por culto, a igreja tem que ser movida por obras. Obras que essa fé que ela prega é traduzida, certo? Por disponibilidade, serviço, certo? É o que Jesus chamou de água, toalha e bacia. Discipulado, serviço e santificação. Ok? Então, o que Neemias usou mais para resistir àquela falsa profecia? Além da percepção espiritual e da responsabilidade com a obra que ele estava fazendo, certo? Neemias, ele adotou a consistência e a coerência. Neemias possuía tanto discernimento quanto determinação. Ele recusou-se a ser influenciado por suas ofertas repetidas. Várias vezes tentaram fazer isso, né, com ele. Se aquela oferta, né, como está escrito aqui, as decisões que se baseiam somente em opiniões podem ser reconsideradas, mas decisões que se baseiam em convicções devem ser mantidas, certo? Isso é uma regra, né? Ou seja, opiniões que se baseiam somente, ou decisões que se baseiam somente em opiniões, devem ser reconsideradas, né? Avaliadas, certo? E decisões que se baseiam em convicções devem ser mantidas, certo? A profecia, ela deve ser avaliada porque ela é um tipo de opinião a ser avaliada por quem ouve, certo? E a convicção de quem ouve, certo? É um tipo de decisão que deve ser mantida. Não deve se abrir espaço para negociar nada, certo? Com vista a outras coisas, não, entendeu? Então, essa ideia de opinião da profecia, certo? Ela deve ser avaliada e analisada, certo? Como procedência, natureza
e manifestação, sempre que a gente tem falado aqui. Outra coisa que Neemias usou para vencer a falsa profecia, certo? A oração, certo? Batalhas espirituais só pode ser vencida através da oração. Jesus disse isso, Mateus 17, 21, né? Neemias sabia disso. Seu ministério baseava-se em oração desde o início. Se você ler Neemias 14, versículo 2 e 4, Neemias 6, versículo 9, a gente vai ver aqui que essa estrutura da oração de Neemias, certo? Desde quando saiu da Pérsia, Neemias, quando recebeu a palavra do rei, ele foi orar primeiro para saber o que dizer, certo? Que possamos ter em mente esse princípio. Nossas guerras são vencidas em oração, certo? O que a igreja necessita não é de novos métodos, é de homens de oração, homens poderosos na oração, certo? Essa frase é forte, né? O que a igreja precisa não é de novos métodos, novas maneiras. O que a igreja precisa não é novas formas, certo? É de oração, é de homens, certo? Como está escrito aqui, poderosos na oração. Porque está escrito que a oração de um justo é poderosa em seus efeitos, certo? Então, o que a igreja precisa é disso. Homens e mulheres de oração, né? E não de homens e mulheres criativos, para que, segundo a sua própria mente, tenham artifícios para fazer tais coisas. Mas é na oração que se recebe a direção e a instrução de Deus, né? Amém. Outra coisa que Neemias usou para vencer esses falsos profetas foi o conhecimento da palavra, gente. O seu conhecimento da lei do Senhor, certo? O conhecimento lhe deu condições de identificar a falsa profecia. Neemias conhecia os riscos de se entrar na casa do Senhor e sem ser comissionado para isso, né? Seu conhecimento da palavra o livrou de pecar e de perder a autoridade sobre o povo. Então, se Neemias tivesse entrado naquele templo, conforme a falsa profecia, foge e entra no templo, ele tinha pecado contra Deus e tinha perdido a credibilidade e a confiança do povo. Porque o povo judeu sabia que Neemias não poderia entrar naquele templo. Olha só o que o inimigo quis fazer. Quis fazer com que Neemias perdesse a credibilidade com Deus e perdesse a credibilidade com o povo. Não tinha mais como fazer a obra. E tem gente tentando fazer a obra, participando das duas situações. Desobedecendo a ordem original de Deus. Com isso já perdeu a credibilidade com Deus, porque peca contra Deus. E com isso já perdeu a credibilidade com o povo. Mas está lá posto na condição de fazer a obra. Mas ainda está lá. Por isso que não funciona. Por isso que aquela obra não caminha. Por isso que aquela obra não dá certo. Porque essa pessoa, seja movida por uma profecia ou não, já perdeu a credibilidade com Deus quando pecou e entrou no templo. Aqui a figura, no caso de Neemias, que não podia entrar. Ou seja, fazer o que não podia. Então, fazer o que não pode, fazer o que não é da minha ossada, fazer o que não é da minha competência, é violar, é pecar contra Deus e perder a confiança do povo. Então o que o inimigo quer fazer é isso, certo? E tem tanta gente que anda fazendo isso, mas ainda está naquela cadeira de liderança. E a obra não dá certo, não funciona, vem a desunião, o inimigo ganha espaço. Por quê? Porque já perdeu a credibilidade dos verdadeiros obreiros, já perdeu a credibilidade das ovelhas e do povo que tem a visão de Deus e o discernimento e sabe que do jeito que Neemias está, se ele entrar no templo, ele não tem mais a confiança do povo, a ajuda do povo, a colaboração, né? E aí vai fazer pelas próprias forças, não é assim? O que Neemias usou mais para vencer a falsa profecia? Além do conhecimento da palavra, né? Que é pela palavra que nós vamos julgar, né? A profecia, certo? Através do dom, os dons dos discernimentos, né? Espirituais. Os dons espirituais. O temor a Deus e o discernimento. Temor a Deus e discernimento. Neemias usou o temor a Deus. O que a profecia falsa dizia? Deixe de fazer a obra. Neemias dizendo. Aí o primeiro questionamento de Neemias foi sobre ele mesmo. Como eu poderia fugir? Deixar de fazer a obra. Certo? Então quando Neemias se analisou, ele começou a ter um tipo de temor e de dizer, eu vou parar de fazer a obra para ir para dentro do templo? Que leva o segundo questionamento, que é,
Como se eu não posso entrar no templo? Eu nem posso parar a obra, que Deus não me chamou para deixar a obra pela metade, e nem tampouco entrar no templo, porque não é tempo de cultuar, é tempo de fazer a obra. O culto vem depois. A inauguração vai ser soberana, vai ser linda e maravilhosa, mas agora é hora de fazer a obra. Agora é a hora de se empenhar em fazer a obra. É de buscar o que se perdeu. A nossa retomada agora para a nossa congregação é tempo de obra e não de culto. Não é tempo de se planejar festa. É tempo de se planejar buscar o que se perdeu. É tempo de reunir obreiros, reunir a igreja e dizer, vamos buscar quem está perdido. Não é tempo, o culto, as festas vão vir. Virão e festas lindas, maravilosas. A ponto de testemunhar e dizer, olha, no tempo dessa pandemia, o nosso irmão estava perdido, nós fomos lá, ele, né, voltou para Jesus. É tempo de fazer a obra, Neemias. Neemias sabia disso. Como é que eu posso deixar de fazer essa obra para estar dentro do templo? Como é que eu posso? Os cultos virá. Quando o templo se erguer, ou quando os muros forem levantados, a gente vai dar uma festa, um congresso lindo, né? Mas depois que a obra for feita, depois que a obra for consumada, aí Deus nos vai dar tempos de cultos soberanos e maravilhosos. Aí Deus vai abrir as comportas do céu e vai nos promover congressos, seminários, festas de círculo de oração, tudo de forma mais linda e soberana, para mostrar ao mundo que Deus é Deus, né? Agora, depois que a responsabilidade da obra for cumprida, depois que a responsabilidade do serviço for realizada. Porque se tentarmos maquiar os cultos cheios, certo? Com aquele falso, aquela necessidade de afirmação de que eu estou bem e que a obra está sendo feita, quando na verdade a obra não está sendo feita, aí Deus há de prestar conta conosco, né? Aí Deus há de nos chamar, né, a atenção quanto à nossa missão. Então Neemias, através do temor, ele disse, não, como é que eu posso abandonar essa obra aqui para entrar no templo? Se nem no templo eu posso entrar. Vai chegar um tempo em que eu vou poder entrar no templo. Quando? Quando o sacerdote autorizar. Quando o sacerdote disser que vai ter culto, quando Esdras chegar com a lei, certo? Quando Esdras chegar, que é a próxima lição que nós vamos ver, quando ele chegar com a leitura da lei e restabelecer o culto, aí sim nós vamos entrar no culto e celebrar o Senhor. Mas agora é tempo de fazer a obra. E grande obra é a que estamos fazendo. De forma que nós não podemos parar. E de forma que, certo, Deus é quem nos vai dar a prosperidade, certo? E no tempo certo. Certo? E por fim, a gente entende aqui que Neemias usou, né, do temor e do discernimento para vencer, certo, aquelas falsas profecias. E como saber se essa profecia ela é verdadeira ou falsa? Primeiro, a profecia tem que estar de acordo com os preceitos bíblicos. Os frutos são conforme a espécie da árvore, certo? Pela árvore conhecereis os frutos, né? Está escrito, né? Então, Jesus está dizendo que a videira só pode dar uva, a figueira só pode dar figo, né? A profecia ela deve se enquadrar na palavra de Deus. Então, como é que eu sei, irmão, que a profecia é verdadeira ou falsa? Que eu vou para o ciclo de oração, eu vou para o culto, escuto tanta coisa, e eu até hoje tenho esperado. Como é que eu sei? Primeiro, a profecia ela tem que estar de acordo com os preceitos bíblicos. O que é um preceito? Um preceito é uma receita escrita antecipadamente para se ser seguida, certo? O que é uma receita, certo? É uma citação escrita para uma ordem de obediência àquilo, certo? Uma receita, certo? E o que é um preceito, certo? É uma acentuação escrita antecipadamente para que se possa seguir aquilo ali. Então, na Bíblia estão as regras, os preceitos, os fundamentos, assim, preceituados e conceituados para que se estabeleça, certo, uma profecia verdadeira. Não é que se vá aprender a profetizar, mas é que Deus vai usar os seus espíritos de profecia, certo, através dos seus dons, ok? Concordando com a sua natureza, procedência e manifestação, gente, certo?
Então atente para isso, certo? Então aí vem alguém todo desmantelado e vem falar no nome de Deus para você. Alguém que conhece a tua história, certo? Todinha, e vem falar sobre aquele assunto. Você tem que descartar uma profecia como essa? Não, não está dizendo para descartar. Está dizendo para julgar a profecia, para saber se o Espírito, certo, que atua sobre o profeta, ele é humano, satânico ou divino, certo? Tem que avaliar isso aqui. Ninguém não está se orientando a desprezar o que houve. Está se orientando a avaliar, a analisar. Porque Deus pode estar usando, certo? O inimigo pode estar usando e o homem pode estar se deixando ser usado por ele mesmo. Então, por isso que tem que se avaliar. E como essa primeira avaliação? Através da palavra de Deus. A Bíblia ela contém os preceitos para toda profecia, toda manifestação de dom, toda operação de sinais, está escrito na Bíblia, certo? Então, a profecia tem que estar de acordo com os preceitos bíblicos. Segundo, como é que eu sei se a profecia é verdadeira ou falsa? O cumprimento de uma profecia não é, por si só, suficiente para autenticá-la como de origem divina, certo? Além da coerência e do cumprimento da profecia, existem os outros critérios para a avaliação de uma profecia que merece relevância, certo? A profecia não pode utilizar meios de adivinhação, Miqueias 5,12, certo? A profecia ela não pode envolver médiuns ou feiticeiros, certo? Não pode de jeito nenhum. Não creia numa profecia vinda como essa. A profecia não pode negar a divindade de Cristo. Se uma profecia vem de alguém que não crê na divindade de Jesus, esqueça essa profecia, gente. Acabe com isso, porque não tem futuro, certo? Se alguém não acreditar que Cristo é Deus, então e vier falar no nome de Deus, abandone essa profecia, repreenda e julgue, certo? Porque isso não é profecia que vem de Deus, porque um dos preceitos bíblicos para toda profecia é afirmar e crer na divindade de Jesus, certo? Então, e nem promover imoralidade. Então, como é que eu sei que além de, certo? Como está escrito aqui, que a palavra ou a profecia, ela não por si só, ela não pode ser autenticada como sendo de Deus, como vinda de Deus, como nós acabamos de falar aqui, certo? Que, como é que está escrito aqui, ó, certo? Ela não pode negar a divindade de Cristo, não pode ser utilizada em meio de adivinhação, não pode ser canal de utilização de feiticeiros ou médiuns, não pode negar a divindade de Cristo, certo? Porque isso não vem de fontes procedentes de Deus, certo? Então, ela por si só, o cumprimento dela, não pode ser suficiente para autenticar como origem divina. Porque muitas vezes, alguém vai falar algo para você e vai se cumprir. É sinal que foi de Deus? Negativo, certo? Para receber como de Deus, para crer como de Deus, é preciso estar dentro desses preceitos. Porque muitas vezes o inimigo vai falar, porque ele sabe do que está acontecendo, aquilo já é uma tendência natural a acontecer, aconteceu, aí foi Deus que falou, né? Aí deixa que essa fonte era um feiticeiro, era um médium, era um mentiroso, aquela fonte era de alguém que não anda em obediência à palavra de Deus, que não serve ao Senhor, né? Era um crente rebelde, e assim, por conhecer toda a situação, vai dizer alguma coisa e de repente dá certo, e aí? Né? Então nós vamos ter muito cuidado com isso. O cumprimento de uma profecia, certo? Ela não pode ter o cumprimento dela apenas como fonte de autenticação. É preciso a fonte e a procedência, ok? Certo? Então nós vimos aqui como saber se a profecia é verdadeira ou falsa, certo? Pelo menos duas coisas importantes a gente viu. A profecia tem que estar de acordo com os preceitos bíblicos e o cumprimento dela não é suficiente para afirmar que ela é de Deus, certo? E por fim, a verdadeira função da profecia bíblica qual é? A gente entende que a profecia é verdadeiramente bíblica quando a gente entende e conhece a função da profecia, né? É uma das razões para isso.
certo? E uma delas é produzir liberdade e não escravidão. Romanos 8,15. Ele diz, porque não recebeste um espírito de escravidão, para estardes, certo? Em temor ou em medo, mas recebeste um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. A verdadeira profecia terá liberdade, não escravidão. Se a profecia é empregada para te fazer escravo de algum sistema, de alguma situação, então repreenda, isso aí não vem de Deus, certo? Porque para a liberdade fomos chamados, e a profecia ela vem trazendo edificação para a liberdade, ok? Segundo, qual a verdadeira função da profecia? Produzir um verdadeiro avivamento. Quando inspirada pelo Espírito Santo, a profecia traz vida espiritual à reunião dos crentes. Se uma profecia vem para transformar a adoração, não é de Deus, certo? Se vem para transtornar a tua comunhão com Deus, essa profecia não é de Deus. Essa profecia, a verdadeira profecia, ela vem para promover a união espiritual e a saúde espiritual entre os irmãos, certo? É isso que a profecia, ela traz consolo, edificação e correção. A profecia verdadeira traz isso. Ela não traz encobrimento de pecado, a profecia verdadeira não traz contradição com a responsabilidade na obra de Deus, certo? O que mais tem acontecido é isso, gente. Pessoas conscientes da obra que tem que fazer e se abraça a uma confortabilidade de uma falsa profecia para abandonar aquilo e dizer, tá vendo, isso não era para fazer não, certo? Só se fosse assim que era para fazer, certo? Então, o que a verdadeira profecia traz mais? Ela tem um testemunho verdadeiro do Espírito Santo. O ministério profético, ele é operado pelo Espírito Santo. Se o ministério da profecia ou o mistério da profecia, ele não corresponder com o Espírito que manifesta essa profecia, certo? Através das suas evidências, então se não tiver isso, não é uma profecia verdadeira, certo? Em quarto lugar, a profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não do homem. O homem não profetiza quando ele bem quer. É bem verdade que a nós é dada a autoridade, sob a orientação da palavra de Deus, de liberar uma palavra profética. E isso não precisa que Deus diga fale. Você tem como um crente a autoridade dada por Deus para da tua boca sair uma palavra profética sobre a tua família, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, certo? E isso sem duvidar, porque se duvidar do que diz é pecado, né? Então, e a profecia inspirada por Deus, ou seja, aquela que Deus nos dá a palavra para dizer do que vai acontecer, do que está acontecendo e do que aconteceu. Ok? São as três instâncias da profecia, certo? Alguém pensa que profecia é só o que vai acontecer, né? Aconteceu tanta coisa que a gente não sabia e Deus profeticamente anuncia. Está acontecendo tanta coisa que a gente não sabe e Deus profeticamente diz o que está acontecendo, não é assim? E o que vai acontecer. Então, essa profecia não é feita por vontade de homem, gente, certo? Então, Elias, pela própria palavra dele, ele disse, durante 3 anos e 6 meses não chove. E não choveu. Deus mandou ele dizer? Não. Certo? Paulo, quando encontrou aquela menina, aquela mulher lá que queria adivinhar e uma série de coisas, certo? Aquele homem, vendo que Paulo operou, quis fazer do mesmo jeito, certo? Paulo o repreendeu e profetizou sobre a vida dele. Deus mandou falar? Não, mas Paulo tinha convicção da responsabilidade que ele tinha, do zelo com a palavra e o zelo com a obra. E faz com que a gente tenha autoridade para repreender profeticamente todo o mal que se levante. Entendeu? Então, a profecia não é segundo a vontade de homem, mas de Deus. Pode-se dizer que nenhuma profecia excederá os limites da palavra, certo? Mas pode contribuir bastante para interpretar tais verdades, além de abordar necessidades específicas da igreja local, envolvendo questões e ensinos, questões morais, que pessoas sem esse dom não saberiam resolver com sucesso. Então, que dom ele está tratando aqui que as pessoas, se não tivessem, não saberia resolver uma situação dessa de falsa profecia? Ele está tratando aqui, certo, dessa revelação ou orientação através dos profetas, que a mensagem profeta ocorrida na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isso, certo?
certo? Somente quando Deus tomava o profeta para fazer ou para profetizar, era que acontecia aquela profecia. E não quando o profeta bem queria dizer, para manipular, enganar, entorpecer, seduzir, convencer, né, pessoas a crerem em Deus através desses argumentos. A pessoas receberem seu milagre através desse tipo de coisa. E isso Deus reprova. E conta, e quer, e requer da sua liderança, da liderança de Deus, que essa liderança se posicione quanto a esses falsos profetas que andam estabelecendo e estipulando, né, contratos de pregação, certo? Contratos para pregar a palavra de Deus, até para profetizar, certo? Aceitando subornos, aceitando propinas para poder pregar, porque isso é uma propina. Quando alguém estabelece um valor, escute o que eu vou lhe dizer, e eu provo na Bíblia para você. Quando alguém estipular um valor para pregar na sua congregação, ou em qualquer movimento religioso que você fizer, e esse alguém estipular tanto de valor, isto é cobrança de imposto, certo? E a Bíblia não trata a pregação do Evangelho como um argumento de imposto. Segundo, isso é uma requisição de propina, dinheiro ilegal que quebra um contrato original. O contrato original da palavra nunca foi: eu vou se você fizer isso, certo? Se você não fizer, então chame outro para que outro faça e pregue. Isto é ilegal, certo? E se você, líder de igreja, tem concordado com isso, com o dinheiro dos fiéis, porque você não paga com o seu dinheiro, você não paga tantos reais com o dinheiro, você tira da tesouraria da igreja, você manda buscar de outro lugar para poder pagar tais pregadores, certo? Eu prego a palavra, eu ensino, mas, certo? Quando prego a palavra de Deus, eu não ando estipulando valores para ninguém me pagar, não, entendeu? Porque sei que isso quebra um contrato original, certo? Mas alguém movido pelo Espírito de Deus, procurando saber a situação do pregador, sabendo como ele se encontra, certo? E sugere, certo? E se propõe a ajudá-lo, é outra coisa. Ninguém se aproximava de um profeta de mão vazia, se levava farinha, se levava ofertas, prata, ouro, roupa. Era uma forma de manter o profeta que andava em lugares itinerantes. Ninguém chegava de um profeta vazio. É tanto que quando Naamã foi enviado a Eliseu, Naamã teve que levar uma oferta. Teve que levar algo. Por quê? Porque sabia-se que o profeta ele andava itinerantemente. Ele não tinha um lugar, certo, próprio para ficar. Portanto, ele não tinha moradia certa, ele não tinha uma fonte de subsistência, a não ser por onde ele chegasse, Deus providenciava aquele sustento. Na era apostólica, certo, a identidade de liderança ou de supervisão eclesiástica, tida como nos missionários, nos presbíteros, certo, Paulo, Pedro e outros, certo, eram mantidos, além de sua profissão que eles tinham. Pedro era pescador, Paulo era construtor de tenda. Além das suas profissões, eles eram mantidos pelas ofertas da igreja, certo? Eles eram recebidos porque entendia-se que eles trabalhavam naquele fim, certo, de pregar o evangelho itinerantemente. Agora, nenhum deles disse: eu estou indo aí, hein? Separa tantos para mim. Nenhum. Portanto, se você tem adotado esse método e sabe que estes, principalmente esses pregadores de uma nova geração, graças a Deus não todos, certo? Mas além da metade está agindo assim, certo? Tipo, se promovendo em termos de recursos financeiros, isto é conivência com o pecado. E Deus não tolera esse tipo de coisa, viu? Deus não comercialize a igreja, não comercialize o evangelho e nem comercialize o povo. Porque Deus há de prestar conta comigo e com você e de forma séria. Tá certo? Então, Deus nos abençoe. Chegamos ao final desta lição. Provai se os Espíritos são de Deus. Certo? Vimos aqui por que provar os Espíritos. Vimos como provar esses Espíritos malignos. Certo? Vimos aqui as armas usadas para combater isso. Nós vimos aqui a verdade da profecia bíblica genuína, o que ela produz, certo? E a conclusão que a gente chega é:
aprendemos que tudo ou todo aquele que foi chamado por Deus enfrentará grandes batalhas para levar de forma verdadeira a vontade de Deus e que para tal precisará viver uma vida de discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Oremos a Deus que nos dê discernimento, que nos dê entendimento, que nos abra a nossa mente para não aceitar, para combater, para reagir, para diferenciar, para perceber quando esses espíritos estão atuando sobre o homem, sobre a igreja, certo? Quando esses espíritos estão manifestando-se, para que a gente repreenda na autoridade do nome de Jesus, certo? Então, certo? Nós vimos aqui, certo? Dentro dessa conclusão, que sem sombra de dúvida, o Espírito Santo irá capacitar-nos para enfrentarmos tais adversidades. Mas compete a cada um de nós uma vida de oração, conhecimento da palavra de Deus, ou conhecimento de Deus, vigilância, certo? Para assim concluir a obra que Ele, o Senhor, nos entregou. Sendo assim, compete a nós, para enfrentarmos essas batalhas espirituais e vencer, compete vivermos uma vida de oração, de conhecimento de Deus, certo? E de vigilância sobre o inimigo. Ninguém vigia a Deus, crente. Ninguém vigia. Quando a Bíblia recobra de nós vigilância, é manter os olhos no inimigo, não é os olhos em Deus. Quando a Bíblia cobra de nós conhecimento de Deus, é mantermos a mente em Deus. Quando a Bíblia cobra de nós uma vida de oração, é mantermos os olhos em nós. Quando a Bíblia cobra uma vida de vigilância, é manter os olhos no inimigo. A gente ora para não perder a visão de nós mesmos, certo? A gente busca o conhecimento de Deus para não perder a visão de Deus. E a gente busca vigiar para não perder a visão do inimigo. Só assim nós vamos poder vencer as falsas profecias, os falsos profetas e os falsos milagres e falsos sinais. Como assim, irmão, falso milagre? Certo? É um milagre que acontece de verdade, está ali, mas é um milagre de procedência falsa, maligna, certo? E de natureza diabólica, certo? Aconteceu porque o inimigo ele tem autoridade e poder para, se possível, enganar, manifestando-se em criatura de luz até os escolhidos. Então não se engane, o inimigo ele opera sinais que vão nos dizer foi Deus quem fez. Mas provai se a procedência daquele milagre foi de Deus ou não. Entendeu? Provai, porque sinais tremendos o inimigo tem feito na terra e pessoas estão achando que foi de Deus. E somente por uma vida de oração, de vigilância e de conhecimento de Deus, nós vamos colocar por terra. Tá certo? Então, o que o inimigo faz que a gente vai entender? O inimigo pode curar, isso é um milagre, a cura é um milagre. O inimigo pode fazer sinais como esse, certo? Ele pode utilizar-se do argumento natural para, através de uma força sobrenatural, ele mover, certo? Uma ação sobre aquela situação e aí se torna um milagre. Viu? É preciso a gente estudar direitinho e perceber direito como se trata essas coisas. Mas até aqui o Senhor nos ajudou e uma vida de oração, olho em nós mesmos. Uma vida de conhecimento de Deus, olho em Deus. Uma vida de vigilância, olho nos falsos profetas, olho no inimigo. Deus abençoe. Vosso em Cristo, Josenilton Silva. O vídeo continua no Facebook, está lá no YouTube a partir de agora. E compartilhe, divulgue essa mensagem. E próximo domingo estaremos juntos, se Deus assim nos permitir, para mais uma lição da nossa EBD Online no nosso Facebook. A paz do Senhor, vosso em Cristo, Josenilton Silva.